Quero agradecer a todos os irmãos pela cooperação no trabalho da feira missionária. Cumprimentar também aos nossos promotores de missões, pelo empenho, pelas várias estratégias, entre elas o cofrinho missionário, que será entregue no próximo domingo. Então, se você pegou o cofrinho, mande a net, levanta esse aí só para o pessoal lembrar. Está escondido, está show. Ali, ó, aquele cofrinho missionário, alguns fizeram algo de entregar R$10 desde setembro, outubro e novembro, mas cada um faça segundo o que propôs o seu coração, pode ser mais, né? Ou pode ser menos, de acordo com a sua possibilidade, para que juntos possamos avançar como igreja do Senhor e cooperando na obra de missões. A propósito, quem aqui tomou café pela manhã? Quem aqui, se tudo estiver certo, vai almoçar daqui a pouco? Quem aqui, quando acordou, sabia onde estava? Meus irmãos, eu podia enumerar tantas outras coisas. Isso são demonstrações do cuidado de Deus sobre nós. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. O cuidado de Deus sobre os seus. E é bem verdade, meus queridos irmãos, que nos momentos de adversidade, nos momentos de enfermidade, nos momentos de apego financeiro, nos momentos, meus queridos irmãos, de conflitos dos mais diversos, é muito provável que sejamos dominados por ansiedade, é muito provável que nessas circunstâncias sejamos dominados até mesmo por um certo tipo de revolta ou incompreensão, de modo que perguntamos por muitas vezes: por que isso está acontecendo comigo? Mas é nesses momentos que nós esquecemos, meus queridos irmãos, de olhar para o Deus que cuida dos seus, o Deus que cuida da sua criação, o Deus que cuida das nossas famílias, o Deus que cuida da sua igreja. E esse Deus continua a cuidar dos irmãos. Este Deus continua a sustentar os amados irmãos e irmãs que aqui estão. É bem verdade que nós temos no nosso coletivo uma lista extensa de irmãos e irmãs que passam por tempos de dificuldade, por tempos de enfermidade, por tempos de luta, mas ainda assim podemos ver o testemunho do cuidado de Deus sobre nós. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós encontramos mais um registro da história da igreja primitiva, e agora na região de Jerusalém, Judeia. Eu quero te convidar que você abra este texto, e ali, então, o capítulo 12 vai começar com o relato de que Herodes mandou perseguir e prender os apóstolos do Senhor. O capítulo 12 vai nos falar também, queridos irmãos, que Tiago, irmão de João, fora morto, perseguido, e o intento de Herodes era, após a celebração da Páscoa, também matar Pedro. E por que Herodes estava fazendo isso? E esse Herodes é um Herodes diferente do Herodes do Evangelho. O Herodes do Evangelho de Jesus era o Herodes o Grande. Este Herodes é neto desse outro Herodes, Herodes Agripa I. E ele estava fazendo isso, meus queridos irmãos, para, de alguma forma, ganhar prestígio entre os judeus, entre os religiosos daquela época. Então, com intenções políticas, ou para ser mais prestigiado, ele então começa a perseguir os servos do Senhor. Mas é interessante nós percebemos que o capítulo 12 começa com Herodes investindo contra a igreja do Senhor, mas o capítulo 12 encerra com Herodes num final trágico, num final de morte, de destruição. Mas hoje quero focar com vocês no aspecto do cuidado de Deus sobre a sua igreja. Mesmo sentados, leiamos então os versos 1 a 8 desse capítulo, que nos diz: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou
É verdade que as nossas versões são mais diversificadas possíveis. Então, nós vamos repetir juntos a parte final. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vamos lá? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Verso 6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas. Montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou naquela cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. A primeira reflexão que quero te convidar a fazer nessa manhã, meus queridos irmãos, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que não existem situações intransponíveis ao cuidado de Deus. Pode avançar, por gentileza. Não existem situações ou barreiras que o cuidado de Deus possa ser impedido de chegar. É interessante, meus queridos irmãos, que não há, portanto, oposição humana que impeça o cuidado de Deus. Não há governante nem poderio militar que possa impedir o cuidado de Deus. E talvez você esteja a pensar: mas pastor, o verso 2 é dizer que Tiago foi morto. Tiago foi morto. Será que Deus não cuidou de Tiago? É interessante lembrarmos aqui, nós não vamos ler agora, mas Mateus 20, verso 23, Jesus já havia advertido os discípulos, preparado os discípulos que viria a perseguição, e alguns beberiam o cálice do martírio, alguns beberiam, sim, o cálice da morte, mas nem mesmo na morte, meus queridos irmãos, somos abandonados por Deus. Observe Apocalipse capítulo 14, verso 13, quando a palavra do Senhor vai nos dizer: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Que bem-aventurança é essa? Bem-aventurados os mortos, bem-aventurados aqueles que morrem. E é bem-aventurado, meus queridos irmãos, se esses morrem no Senhor. O problema é não morrer no Senhor, é partir desta vida sem o Senhor. O problema é exatamente esse. Mas aqueles que morrem no Senhor, esses podem experimentar, meus queridos irmãos, a doce e consoladora salvação da parte do Senhor. Romanos capítulo 8, naquele hino de vitória no final, vai nos dizer que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Observe ainda, meus queridos irmãos, que não há cadeias que possam deter o servo do Senhor, impedindo que Deus cuide. Aqui, neste capítulo 12, não é a primeira vez que Deus dá livramento ou remove Pedro de uma prisão. Não é a primeira vez. Depois você pode recapitular isso olhando a Atos capítulo 4, verso 3 e também o capítulo 5, verso 18, quando nós encontramos Deus tirando da prisão Pedro. Pedro já estava ficando experiente nisso. E observe que Pedro estava, inclusive, fazendo o que mesmo na prisão? O que Pedro estava fazendo na prisão? Dormindo. Ele estava dormindo. Estava numa situação que ele sabia assim: amanhã eu vou morrer. Amanhã eu vou partir. O julgamento já foi dado, então eu vou dormir. O Gutiérrez está rindo ali, porque ele, graças a Deus, ele tem esse espírito de Pedro, essa capacidade de descansar na aflição. Mas eu sei que muita gente não tem. E nós precisamos aprender isso, descansar em Deus. Se temos Jesus como Senhor das nossas vidas, se cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, se cremos que Deus está no controle de todas as coisas,
lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Às vezes nós estamos algemados emocionalmente. Às vezes nós estamos aprisionados por muitas circunstâncias. Mas no Senhor, nós podemos ainda assim experimentar a tua paz. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, o shalom de Deus, ele independe das circunstâncias que nós estamos vivendo, porque é obra do Espírito Santo sendo gerada por nós. E, portanto, não há situações intransponíveis ao cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Não existem barreiras que possam impedir o cuidado de Deus sobre nós. A segunda reflexão que eu quero fazer nessa manhã com os irmãos com base nesse texto está baseada no verso 5. Através da oração podemos viver uma das mais profundas experiências de cuidado. Esse foi o verso que nós repetimos aqui hoje. Esse foi o verso que nós fizemos uma pausa na leitura para enfatizar. Eu louvo a Deus, meus queridos irmãos, porque estamos caminhando juntos na sala de oração. Toda primeira semana do mês estamos dedicando tempo para buscar o Senhor. Mais do que isso, aqui antes dos horários de culto, meia hora antes, nós temos os nossos momentos de oração. Algumas irmãs dedicam esse tempo buscando o Senhor. Mais do que isso, nós temos nos nossos cultos sempre essa dedicação de oração. Nas nossas vidas, eu sei que irmãos e irmãs que possuem vida de oração. E essa é a melhor forma de experimentarmos o cuidado de Deus. Essa é a melhor forma de expressarmos o amor do Senhor. Muitos de nós, inclusive eu, meus queridos irmãos, em algum momento da vida, tratamos a oração com desdém. Quantos de nós já lidamos com situações que a gente chega num ponto e fala assim: agora eu só posso orar. Agora eu só posso orar. Quem já fez isso? Vamos ver se tem mais pecador aqui. A pessoa aí: ô irmão, só posso orar por você, não dá para fazer mais nada. Mas na verdade a oração é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque nós oramos a Deus. Se você ora a outra pessoa, aí realmente pode ser que a oração ela não tenha muita valência, vamos dizer assim. Mas se nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor atitude que nós podemos tomar, meus queridos irmãos. E é interessante que a palavra usada aqui para falar da intensidade da oração daqueles irmãos é a mesma palavra traduzida como agonia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, 44. Aqueles irmãos estavam aflitos, meus queridos irmãos, porque talvez os próximos a serem encarcerados, os próximos a serem presos, eram eles. A perseguição estava se intensificando ali em Jerusalém. Certamente eles estavam agoniados porque estavam vendo irmãos queridos partindo. Mas eles dedicaram intensamente à oração. Eles dedicaram o seu tempo em clamar ao Senhor. Talvez eles estavam orando por 7 dias durante as celebrações da festa da Páscoa. Enquanto Pedro estava encarcerado, eles estavam ali dedicados a Deus em tempos de oração. E através da oração, meus queridos irmãos, nós podemos ver todas as coisas mudarem, inclusive o nosso coração. Deus muda todas as coisas, inclusive a gente. E por muitas vezes você vai orar pedindo que Deus mude fulano de tal, que Deus mude outra coisa, mas Deus vai mudar a gente mesmo. Ele vai se revelar a nós de modo a nos habilitar a lidar com aquelas situações. Vale a pena orar, porque por meio da oração experimentamos o cuidado de Deus na nossa vida. Mas por fim, meus queridos irmãos, a terceira reflexão que quero fazer à luz deste texto é que Deus vem ao encontro de seus servos e dá livramento. Os versos 7 e 8 vamos falar exatamente das ações de cuidado do Senhor. Se você tiver a Bíblia aberta, observe que o verso 7 vai nos dizer: repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Quem são os anjos? São espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso está lá em Hebreus
assim Ele o fará. E é interessante que este é o caso de Pedro, e esse anjo então aparece como instrumento do Senhor para dar livramento. O verso 7 vai nos dizer: e uma luz brilhou na cela. O Salmo 27 vai nos dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A luz do Senhor resplandeceu naquela cela, que certamente estava escura, que certamente estava imprópria. A luz do Senhor resplandeceu ali. Meus queridos irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 ao 9, observe que João Batista deu o testemunho da luz, que é o nosso Senhor Jesus. João capítulo 1, verso 6 vai nos dizer: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Deus veio ao nosso mundo, meus queridos irmãos, iluminar o nosso coração, nos mostrando a necessidade que precisamos de arrepender e crer no Evangelho do Senhor Jesus, de entregar as nossas vidas ao Senhor. Observe ainda na sequência do verso de número 7, meus queridos irmãos, do capítulo 12, que o Senhor, além de ir ao nosso encontro, além de iluminar os lugares dominados pelas trevas, Ele também nos desperta do sono. Vamos agora a Efésios capítulo 5, verso 14, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 14, observe que a palavra do Senhor tem nos a dizer: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele estava adormecido, talvez angustiado, ou talvez descansando, e o Senhor o despertou ali através do seu anjo. Essa história de Pedro, meus queridos irmãos, nos traz a figura ou figuras da salvação ou da obra salvífica em Cristo Jesus. Um dia andávamos, meus queridos irmãos, mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, mas o Senhor nos despertou do sono através da pregação do Evangelho, e Cristo resplandeceu sobre nós, Cristo se revelou a nós, nos trazendo a uma experiência de comunhão e cuidado. Ainda, meus queridos irmãos, na sequência do verso 7, o texto sagrado vai nos dizer que o anjo, então, as algemas de Pedro caíram, elas foram removidas. E aqui nós podemos lembrar de Lucas capítulo 4, verso 19, quando Jesus deu o profeta Isaías, que vai nos dizer que o Messias, ele põe liberdade aos cativos. Na sequência do texto, o anjo do Senhor fala para que Pedro vestisse novas suas vestes, se preparasse então para sair. E aqui mais uma ação de cuidado. Pedro estava certamente despido, prisionado, nu, e o anjo então fala para que ele colocasse suas vestes. E aqui nós podemos lembrar das vestes de salvação. Quando vamos a Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, a palavra do Senhor vai nos falar sobre despimos do velho homem e revestimos do novo homem, da nova criatura. Quando vamos a Efésios capítulo 6, verso 10, a palavra do Senhor vai nos falar sobre revestimos da armadura espiritual. Quando vamos ainda bem antes, lá em Gênesis capítulo 3, verso 21, nós encontramos o primeiro homem e a primeira mulher sendo vestidos por Deus. Eles ali haviam pecado, mas as vestimentas é uma expressão da misericórdia e do favor do Senhor, que não os deixou ir despreparados para este mundo. Mas por fim, meus queridos irmãos, quero te convidar a abrir o Salmo 32, verso 8, porque a última expressão de cuidado, de livramento do Senhor aqui sobre Pedro é mostrando-lhe o caminho e caminhando então para fora. Salmo 32, verso 8. Observe que a palavra do Senhor tem a dizer
e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse é o nosso Deus, que vem ao nosso encontro, que remove as nossas algemas, que nos faz vestir, nos preparar, e mais do que isso, Ele nos toma pela mão e vai nos conduzindo, porque aqui Pedro é tomado pela mão. Pedro aqui, ele não está consciente ainda se aquilo que ele estava vivendo era um sonho, ele não estava sabendo bem a situação, e mais à noite nós falaremos sobre isso. Mas o Senhor, quando nós não temos condição de compreender as realidades, Ele nos toma pela mão. Ele até mesmo nos carrega, meus queridos irmãos. Nós precisamos entender isso. O Deus a quem nós servimos, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja, Ele se importa com cada um de nós, Ele se interessa pelas nossas demandas, e nós podemos chegar a Ele. Nós vamos encerrar ainda lendo, queridos irmãos, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. E nós vamos, depois dessa leitura, orar ao Senhor, pedindo que Ele continue nos fazendo perceber o seu cuidado sobre nós, que Ele continue nos fazendo perceber que Ele está conosco, mesmo no fogo ardente da provação. Vamos juntos, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Ele cuida de nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Ele cuida de vocês. Deus cuida de você. Amém. Vamos continuar a leitura, vamos lá. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Hoje a gente vigia algo. Os olhos abertos. Nos momentos de aflição, nós ficamos vulneráveis, sim ou não? Sim. Nós perdemos a compreensão de realidade, sim ou não? Sim. E às vezes nós baixamos a guarda da vigilância. E aí nós precisamos vigiar as nossas palavras, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, nós precisamos vigiar as nossas ações. E em tempos de provação, nós precisamos fazer isso. Estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. Pode passar por nós. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Gloremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Amém. O Senhor é o Deus que toma a cada um de nós pela mão. O Senhor é o Deus que nos sustenta. E nos dias de angústia, de dor, de enfermidade, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E nós podemos dizer, como salmista, não seremos de maneira nenhuma abalados. Pai querido, nos dê a capacidade de estarmos sempre vigilantes. Nos dê a condição de descansar nos teus cuidados. E assim, Pai, continue a falar aos nossos corações quando saímos aqui, ó Deus. E logo mais, quando estivermos juntos novamente, que o Teu Espírito Santo continue a se revelar sobre nós, ó Deus, sobre o Teu cuidado. E neste momento